boa noite. Estou aqui na noite do dia 14/4/2025 para contar mais de algumas coisas da vida de duas meliantes, né, que já são bem conhecidas aqui por todos, vocês já estão bem familiarizados com as duas, que é a meliante Adria Letícia e a meliante Patrícia. Então, segue aí com a gente que eu vou te contar as últimas notícias do mês passado e o desse mês, né, até a atualidade. Enfim, segue aí com o vídeo. Boa noite. Na noite de ontem, dia 13/4/2025, aconteceu algo inesperado para a família. Ontem, no final da tarde, Patrícia falou que iria sair. Ela disse que ia dar um rolê, né? Respirar novos ares, que não estava mais querendo ficar em casa, porque não, iria dar um rolê. Ok? Tudo normal até então. Mas então, ela saiu e ela voltou apenas de noite, né? Até aí tudo normal. Quem é que não sai volta de noite? Estava cedo ainda, então ninguém puxa. Mas assim que ela chegou, a nossa informante Miré, né? A nossa informante Lúcia, assim que ela chegou na grade, Lúcia falou a seguinte frase. Eu vou recitar aqui para vocês a frase dita pela nossa informante Lúcia. Abre aspas. Só cheira macho. Fecha aspas. A meliante Patrícia saiu para encontrar um macho após anos de celibato. Ela estava vivendo no celibato há 2 anos e 7 meses. E ontem ela acabou saindo dessa vida, entendeu? Se perdeu no mundo novamente. Infelizmente, perdemos a nossa... né? Perdemos, infelizmente. Foi isso que aconteceu. Mas então, né? Essa foi a atualização sobre a vida de Patrícia. Agora eu vou contar um pouco sobre o que aconteceu na vida da outra meliante, a Adria, né? Eu vou contar agora um pouquinho. Vou contar resumido, porque senão o vídeo vai ficar muito longo. E eu sei que vocês não vão querer ver, vocês vão enjoar. Então segue aí com o vídeo. Então, né? Meu nome é Miguel. Eu acho que algumas pessoas já sabem qual é meu nome. É um vídeo muito curto, não tem muita coisa não. É só para contar duas notícias. Duas notícias só e pronto. A primeira notícia é um agradecimento muito bom. Eu postei um vídeo passarinho de kiwi. É só isso. E bateu 1.700 visualizações. É um agradecimento. Muito obrigado mesmo pelas 1.700 visualizações. A segunda notícia que eu e minha prima a gente vai fazer um dorama. Ainda tá fazendo roteiro, a gente ainda tá fazendo algumas coisas, né? Tá fazendo as falas, mas eu não sei se é bom ou ruim. Se eu não me engano, esses episódios vai sair no sábado. E é só isso. Não tem muita coisa do que mostrar, não tem nada. Ah, e uma coisa. Um cocô. Pronto. Agora, falando mais sobre a meliante Adria, né, que é a que mais tem histórias contadas aqui, eu queria informar desde já que nós perdemos o último jornal, infelizmente. Demos a notícia, tudo certinho, foram 20 minutos de notícia, era uma história bem longa, mas infelizmente por problemas técnicos nós acabamos perdendo, né, esse material. Mas sobrou ainda a entrevista com a mãe da meliante, né, contando um pouco sobre como era a experiência. E eu vou passar esse vídeo agora para vocês terem uma contextualização, né? Para vocês saberem o que aconteceu antes, para eu ir contando o que aconteceu em seguida em ordem cronológica. Então, para vocês ficarem aí ligados, vou passar aí o vídeo da reportagem, né?
que nós fizemos a entrevista com a mãe da Meliante. Então segue aí o vídeo com a mãe da Meliante, falando um pouquinho sobre como era a vida com esse relacionamento dela. E o que você achou do último relacionamento da sua filha? Último relacionamento? É. Último relacionamento? Foi qual mesmo? Foi Robson? Foi. Ah, legal. Eu achei que o desespero leva a pessoa a cometer erros, né? A gente tava com fogo no cu e começou até a aplicativo para procurar um namorado desesperadamente. Aí encontrou uma pessoa que ela achou que estava dando atenção e simplesmente forçou o menino a se relacionar com ela. O que você acha dessas ações dessa Meliante, né? Eu acho que ela deveria abaixar o fogo no cu e esperar aparecer alguém certo para a vida dela. Mas assim, o que mais que te impressionou assim nesse relacionamento? O que me impressionou, acho que nada me impressiona mais dessa menina. Digamos que o fato de o menino parecer um princeso, não sabia nem que existia gente tão sensível no mundo. Sabia não? Não, porque eu sou dos anos 80, né? Das pessoas, gente forte, que tinha essas depressões, essa sensibilidade. A gente matava jacaré com dente, né? É diferente desse povo aí de hoje em dia. Compreensível. Mas você sentiu algum tipo de indignação? Em alguns momentos a gente se indigna mesmo. A gente vê esses... Quais são esses momentos assim que... Essa cidadã aí sofrendo, chorando, desesperado, e fala do cara o tempo inteiro e a gente tá vendo que o cara não tá nem aí pra ela. Ou seja, dá vontade de dar na cara dela pra ver se ela reage e a prevenção não é, né? Meu Deus, é realmente triste a situação. Enfim, como vocês podem ver aí, né? Era quase uma tortura conviver com a Meliante nesse tempo tão difícil. Era estressante, pois todo dia ela se queixava, falava do homem, ninguém aguentava mais, entendeu? O nome daquele ser humano já estava ficando gravado em nossas cabeças, mesmo a gente não querendo. Então, infelizmente aí, né? Ela falava bastante dele, estressou todo mundo. Mas enfim, infelizmente não vou contextualizar muito essa história, porque essa história é tão longa que deu meia hora de vídeo na última reportagem, né? Só que como a gente perdeu o vídeo, foi triste, né? Mas enfim, vou continuar aqui em ordem cronológica para vocês entenderem. Depois de que isso aconteceu, depois que ela acabou com esse relacionamento dela, ela não desistiu, entendeu? Porque desistir não é uma coisa que se faz, entendeu? Como boa brasileira, ela continuou atrás dos machos, mas da forma igual, né? Eu pensei que ia ser diferente, ia ser de outras, mas não, foi de maneira igual, entendeu? Aquela coisa de aplicativo, de, sei lá, um amiguinho que conheceu não sei aonde, e essas coisas, tá ligado? Mas enfim, certo. Aí, depois que acabou esse namoro, ela começou a conversar com três. Com três? Sim, com três. Porque é um por semana, né? Como todo mundo já sabe, toda semana um boy. Então é um por semana. Então vai contando aí as semanas pra você saber mais ou menos quando foi cada dia, cada relacionamento, né? Você vai contando aí cada semana entendeu? Aí é por isso que é só um mês e já foi essa galera todinha. Porque é cada semana um. Aí ela começou a falar primeiramente com o seu primeiro boy, o Vinícius, né? Da voz grossa. Ele começou a falar com ela falando com ele lá, só que não deu em nada, só conversa mesmo, só baitolagem via WhatsApp. Mas enfim, depois disso ela começou a falar com duas outras pessoas. Dois outros caras que infelizmente não vão ter o nome citados aqui porque nem eu tô sabendo, né? O nome não foi divulgado, então infelizmente vai ficar lacuna aí, uma dúvida. Mas foi falar com esses dois caras. E esses dois caras, eles
assim, como eu posso dizer, é mais conversa mesmo no celular, né? Não evoluiu realmente pro namoro, mas tava ali naquele papo, entendeu? E nós temos até, é, nós vamos passar aqui agora um depoimento, né, da irmã da meliante, que ela ficamos sabendo que ela presenciou não, viu sem querer, né, uma mensagem fora de contexto que foi terrível, traumatizou ela por dias, entendeu? Até agora ela sonha assim, tem uns pesadelos, no caso, né, que isso não é sonho, Deus me livre, repreende. Enfim, vamos passar agora para vocês terem uma noção de como era mais ou menos a conversa entre eles. Enfim, né? Eu tava tomando banho nesse dia, né? Aí, quando eu saí, eu tava me arrumando pra ir pra algum lugar. Quando eu saí, eu quis saber a hora, né? Pra me situar melhor, né? Na minha arrumação. Mas enfim, meu celular estava descarregado. Infelizmente, meu celular estava descarregado, então eu fui olhar no celular da meliante. Fui olhar no celular de Adra. Infelizmente, me traumatizei. Porque na barra de notificações tinha lá uma mensagem do boy da vez, né? Que dizia que queria beijá-la enquanto uma mãe boa trabalhava pro socorro. Isso me deixou traumatizada, entendeu? Profundamente abalada. Desde então eu não mexo mais no celular dela. Toda vez que eu quero saber alguma informação, se meu celular estiver descarregado, eu fico sem saber mesmo. Vou ver as horas no sol, né? Estou profundamente abalada. Espero que isso não me ocorra novamente. E é isso. Vocês podem ver uma situação desesperadora, né? A situação crítica, que eu nem sei assim como lidar, né? Se fosse com a filha minha, eu deserdaria, né? Mas graças a Deus não é com filha minha, então eu só dou a notícia. Amém. Enfim, né? Como já era de se esperar, todo mundo sabia. Passou de uma semana, acabou o relacionamento e ela partiu pro próximo. O próximo relacionamento dela foi o mais interessante, né? Foi o mais engraçado. Por quê? Você me pergunta. E eu lhe respondo. Porque eu vou lhe contar agora o que aconteceu. Ela tava conversando com um rapaz, né? Outro rapaz, não era nem esses três aí, não, já é outro. Aí esse rapaz, que ela tava conversando, tava só conversando, né? Aí esse rapaz que ela tava conversando, né? Chamou ela pra um jantar, né? E ela disse ela que ficou dizendo, não, mas eu tô sem dinheiro pra Uber, eu tô sem dinheiro pra pagar comida, que não sei o que, não sei o que. Mas aí acabou que ele disse, não, eu pago, sei que e tal. E ela foi. Ela foi de noite e disse, no máximo, estourando, eu chego de 11 horas da noite. Ela chegou de 11 horas da noite? Não chegou, entendeu? Só se for na sua casa, porque na minha não chegou. Enfim, aí ela só chegou no dia seguinte e disse ela teve coragem de falar para a sua mãe que o rapaz era, né, muito potente, né? Que o rapaz tinha o SBP bem avantajado, entendeu? Aí ficou lá se achando, né? Porque tinha arrumado um rapaz que tem um senhor SBP. Só que aí, nisso, dias depois, uns 3 dias depois, uma semana por aí, ela começou a menstruar de novo, uma segunda vez no mês. Isso não é muito normal, entendeu? 2 vezes no mês não é muito comum. E ela também estava se queixando de muita cólica. Nisso, ela foi trabalhar em um dia, só que ela não aguentou as dores abdominais e pediu para sair. Nisso, ela pegou um Uber moto, voltou para casa. Assim que ela voltou para casa, já foi para o posto, só que o posto, os médicos estavam tudo ocupados lá na reunião e ela foi para UPA. Foi pra UPA. Aí você pensando, não, deve ter sido alguma doença, alguma, sei lá, um machucado, alguma coisa. Não, assim, a gente, que se sabe foi por causa do tamanho do SBP do rapaz. O rapaz
quase que deixou ela de cadeira de rodas. Então ele foi apelidado carinhosamente de Latrell, né? O nosso querido amigo Latrell. Enfim, aí traumatizada, ela decidiu largar o Latrell e ir atrás de outro, porque ela é dessas, entendeu? Acabou uma semana, na próxima já tá com outro. Nesse meio tempo, ela começou a sair com um grupinho de amigos, aí não, são só meus amigos, acabou que tá namorando com um deles agora. Quem é ele? Não sei. Enfim, eu só sei que ele mora aqui perto e que todo dia que ela vai trabalhar, ela larga de 7h40, só chega em casa depois das 10, porque vi sono na casa do boy. Enfim, até agora esse relacionamento não acabou, mas também tá há pouco tempo, tem alguns dias. Minha mãe não, a mãe da Meliante falou que que já passou de uma semana. Ou seja, ela está esperançosa que esse relacionamento dure até 2 meses. Foi o que ela apostou comigo. Eu aposto menos. E você, aposta em quanto tempo? Fala aí nos comentários. Então, se você achou algum furo de roteiro ou ficou com alguma dúvida aqui na reportagem, manda sua pergunta lá ou qualquer coisa que você ficou aí com dúvida, manda no nosso grupo lá do WhatsApp, o nosso grupo Antifrequetios, que a gente te manda tudo sobre a reportagem que você ficou com dúvida, para você não ficar aí, né, aquela lacuna na cabeça, tipo, o que aconteceu nesse meu tempo. A gente conta tudo lá, tá ligado? Então, falou, foi isso. Até o próximo. Se liga aí sábado, hein? Fica ligado, espera só.